Bitcoin está próximo de atingir o seu topo. De praticamente 100 perguntas que vocês me mandam, atualmente essa é a mais frequente, além de perguntar onde vai ser o topo, se ainda dá tempo de comprar ou se já passou o bonde, e também sobre a alt season. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês alguns gráficos. Nessa semana eu estudei dezenas mesmo de gráficos. Trouxe para vocês alguns dos mais importantes para a gente responder. O Bitcoin está próximo do topo ou ainda não? O objetivo desse vídeo não é dizer o que eu acho, é olhar diversos dados que têm perspectivas e pormenores diferentes para tentar responder o que os dados nos dizem em relação à aproximação do preço em relação ao topo e considerando principalmente as métricas históricas do ativo, tá certo? A gente vai passar por vários gráficos muito legais, um deles que eu acho que é o mais divertido, mas que eu só vou mostrar para vocês mais no final do vídeo, então vocês vão ter que ficar aí por algum tempo comigo, é esse aqui, que inclusive é uma métrica on-chain que diz onde pode ser o topo e onde em relação ao preço mesmo, é uma das únicas métricas on-chain que eu conheço que tem essa perspectiva de previsão e de projeção. A maior parte das métricas on-chain, elas não tem essa característica, né? É quase como se fosse uma perspectiva de Fibonacci, mas da análise on-chain. Então, acho que vocês vão gostar muito desse indicador. Não lembro de ter visto ninguém compartilhando ele, principalmente aqui no mercado brasileiro. Acho que vai ser bem legal a gente olhar para esse gráfico. Antes de começar, só quero lembrá-los que às terças-feiras, para quem é membro do canal, tem um vídeo de acompanhamento das métricas, né? Um vídeo exclusivo para membros. Então aqui, por exemplo, nós podem considerar não para quem é o membro sardinha, tá? Quem é o membro de apoio do canal, que é o patamar acima, então mensalmente semanalmente eu faço acompanhamento dessas métricas on-chain, para que quem é membro exclusivo do canal ali saiba exatamente o que está acontecendo, mas como é a pergunta mais frequente de vocês, eu resolvi trazer aqui para a gente compartilhar alguns dados, alguns gráficos on-chain, para entender se o Bitcoin está próximo do topo ou não. Sem grandes enrolações, bora então para esses gráficos. O primeiro, que eu acho que é bem interessante, em relação ao momento do mercado em que nós estamos, né? Então aqui é a performance do Bitcoin desde a baixa, né? Desde que ele atingiu o fundo, considerando esse ciclo, que é o que está em preto, e os ciclos passados em verde e em azul. O que é interessante aqui, eu acho que é a perspectiva temporal / perspectiva de performance. Ou seja, por mais que o market cap, né, a quantidade de dinheiro no Bitcoin hoje esteja muito maior do que foi nos ciclos passados, ainda assim a performance atual, ela não está tão, digamos assim, aquém, né, do que nós tivemos em relação aos outros ciclos. Então, nós temos aqui, olha só que interessante, né, 570% de performance desde o fundo. Nos outros ciclos passado-se, né, essa quantidade de tempo desde o fundo, no ciclo de 2018, 2022, estava ali em 600%, mas o ciclo de 2015, 2018 estava aquém, 481. O que mostra que por mais que o Bitcoin já tenha subido muito, tenha atraído muito capital, nós ainda temos uma quantidade relevante de capital entrando, suficiente para uma performance tão boa quanto a performance de ciclos passados. E aí, em relação aos ciclos passados, desde o fundo até atingir aqui esses 500% de performance, em relação ao time do mercado, nós tivemos no ciclo de 2015, que era o que teve a menor performance aqui, uma continuação de mais 11 meses de alta, e no ciclo de 2022 foi um ciclo um pouquinho mais curto, teve mais 4 meses de alta. Se nós consideramos exclusivamente essas duas métricas, nós poderíamos pensar, então, que existe um precedente de tempo para que o Bitcoin continuasse, por exemplo, uma alta entre 4 a 11 meses ainda. Claro que é uma questão muito aleatória, digamos assim, mas dá pra gente uma perspectiva de momentum do Bitcoin. Tá certo? A segunda métrica que eu quero mostrar para vocês é o MVRV. Já falei para vocês sobre o que significa isso várias vezes, mas falando novamente, né, é a relação entre market cap e realized cap. Market cap, preço.
último preço versus moedas em circulação. Então, seria hoje mais ou menos ali, acho que 97 mil vezes 19 ponto alguma coisa milhões de moedas em circulação. Realized Cap é moedas em circulação, esses mesmos 19 milhões, vezes a última vez que as moedas circularam. Já mostrei esse gráfico, então eu vou mostrar uma variaçãozinha interessante dele, né, para vocês, mas o que ele mostra, né? E claro que esse indicador, com o tempo, ele tende a ser um pouquinho mais brando, então vocês podem, inclusive, imaginar uma linha aqui meio que decrescente, assim, tá? Razoavelmente aqui. Eu até considero para esse ciclo 6, tá? Como sendo um indicador de alerta, digamos assim, porque com o tempo o Realized em relação ao market cap, ele tende a ficar um pouquinho mais brando, né? É a minha perspectiva. Então, o que é interessante aqui? Nós estamos chegando aqui nos mesmos níveis do começo do ano, mas é realmente quando entra aqui na zona de 7, onde dá o alerta, né? Onde dá, olha, o que daí esse gráfico diz pra gente? Quando chega nesse patamar, ele diz: nesse momento, existe um lucro muito grande com a maior parte da rede, por isso existe uma tendência muito grande de realização de lucro. Nesse momento, a relação entre Realized Cap e Market Cap está exatamente igual a que a gente teve na all-time high desse ciclo ali em março e em abril, mas ainda longe dos patamares que indicam topo. Tá certo? Aqui é uma variação, digamos, né, nessa métrica, que é o momentum do MVRV. E aí, né, ele tá mostrando aqui com um pouco mais de acurácia, especificamente em relação a desde 2020, né? Como é que esse patamar, como é que esse indicador se manifesta. Então, olha só que interessante, né? Quando nós temos esse momento mais acentuado aqui do preço, o MVRV, ele inclusive vai acima do indicador de preço, né? Aqui, ele é um pouco diferente, né? Às vezes dá pra gente fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer. Assim. Tá vendo? Então, olha como ele vai pra cima aqui do preço, né? Nesses patamares mais elevados. Por enquanto, a gente tá tendo as primeiras saidinhas aqui dele, né? Então, esse Realized Cap, ele ainda mostra que, sim, nós estamos vendo uma relação interessante em relação a esse indicador, mas ainda há uma possibilidade de continuação. Tá certo? Esse gráfico aqui também é bem interessante, tem duas versões dele também, né? Que é o Coinday Destroy ou Validay Destroy. Os dois, eles têm a mesma premissa, né? Um é em relação ao valor, ou seja, valor destruído, que aqui é considerado o TXO. Para quem não sabe, o TXO é basicamente quando a gente movimenta uma moeda, se cria sempre um novo TXO, né? Então a gente consegue saber quanto que um TXO tem de tempo, né, em número de moedas, ou ele tem em relação ao valor dele, né? E aí aqui nesse caso, sempre que o Bitcoin está se aproximando do topo, aumenta tanto o Validay Destroy quanto o Coinday Destroy. Por quê? Porque os investidores antigos se movimentam muito e os investidores novos também, né? Porque tem a galera que está entrando porque está atrasada e tem a galera que está saindo porque já está tirando o profit. Então, tanto o Coinday Destroy quanto o Validay Destroy são também um indicador bem interessante de topo. E olha só, né? Então, nós temos esses indicadores atingindo realmente o topo, né? Entrando aqui nessa areazinha vermelha. Quando o Bitcoin atingiu o topo de preço, né? Aqui, aí lá, então, em março e abril, nós tivemos, né? Ele chegando bem acelerado ali. Mas, por enquanto, nós ainda não entramos nessa zona vermelha, tá? Ainda ele tá muito mais brando, né? A quantidade de dias em movimentação, e a gente vai ver isso, inclusive, em métricas sociais, que eu vou mostrar para vocês. Como, em relação a algumas métricas, a gente ainda tá muito aquém do que a gente estava quando atingiu o all-time high, né? Então, por exemplo, no caso do MVRV, nós estamos exatamente, né? Agora passou um pouquinho, mas praticamente no mesmo local que estávamos na relação de Realized Cap, de Market Cap do início do ano, mas quando a gente pega aqui no Validay Destroy, nós estamos ainda muito aquém. Ou seja, a quantidade de valor destruído pela movimentação dessas moedas agora em relação ao que estava no início do ano está muito aquém, indicando uma rede um pouco mais saudável, no sentido de menos propensa à realização de lucro do que estávamos na all-time high. Aqui um indicador um pouco relacionado ao varejo, né? Esse está sendo
um tópico muito importante nesse momento, porque o varejo realmente começou a entrar. Tem até um vídeo no canal aqui de algumas semanas atrás em que não tinha indicação de varejo. Eu até falei, cara, eu tô com medo de descobrir em que preço esse varejo vai entrar. E é praticamente aqui, acho que na faixa dos 80 para cima, em que eles estão entrando. A gente está vendo, por exemplo, Coinbase como um dos aplicativos mais baixados, Phantom como um dos aplicativos mais baixados. Então, de fato, o varejo está no mercado nesse momento, mas aqui o Hold Waves, ele mostra quanto, né, ou qual é a porcentagem do mercado que atualmente está sendo dominada pelo varejo. Então, nós temos o Hold Waves, que divide as faixas, né, por idade de Bitcoin, aqui pela idade dessa movimentação, usando também o TXO. Tá, gente? O TXO é uma das coisas mais importantes para análise on-chain. Se você não sabe o que é, vá pesquisar, que é interessante. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso depois. Mas vamos lá. O que isso aqui mostra pra gente, né? Quando o Bitcoin atinge os seus topos, ou está próximo dos seus topos, essas cores mais quentes, que representam os investidores de 24 horas, um dia a uma semana a um mês a 3 meses, eles são a faixa, né, a onda mais quente e maior crescimento, né? Então, olha aqui, como tem essas faixas representando, né? Aqui, ó, também, aqui, né? Quando esses investidores se animam, é o momento que a gente fala, olha lá, estamos próximos do topo, né? É interessante notar que, com o tempo, a rede do Bitcoin, ela tem sido cada vez mais uma rede antiga e de investidores de Diamond Hand, que a gente chama, né? Teve até um Twitter bem interessante, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, que o CEO da Bitwise compartilhou, né? Dizendo que o problema era que quem estava comprando Bitcoin nesse momento são os investidores de sempre, mas que eles nunca estiveram tão bullish quanto antes. E aí, isso é um pormenor interessante em relação a alguns gráficos on-chain. Aqui, ó. A nova demanda de Bitcoin, ela está vindo por aqueles que já estão holdando o asset. O problema é que essa galera nunca foi mais bullish. Por que isso aqui é uma premissa importante para análise on-chain, gente? Porque tá vendo que isso aqui, ele tá caindo cada vez mais? Por quê? Porque a rede, ela não, está com uma tendência crescente a ser dominada por pessoas que estão no mercado, mas que não têm uma perspectiva de venda, né? Então é importante a gente notar os picos, mas sabendo que o pico está um pouco decrescente devido ao fato de que grande parte dos investidores já estão e os que já estão não querem movimentar tanto as suas moedas, mas ainda assim a gente consegue ver esse movimento acontecendo. Então, olha o que é interessante aqui, que se repete em relação ao último gráfico que a gente veio. Nesse momento da rede, vamos lá, a rede está menos dominada pelos investidores de curto prazo, tá? Do que estava ali no começo do ano também, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, pela amplitude dessa faixa aqui, não, porque ó, essa aqui foi a faixa em que as coisas começaram a acelerar ali no começo do ano, está aquém. Ou seja, nesse momento nós temos menos investidores de curto prazo atuando na rede e menos moedas se movimentando do que nós tínhamos também na all-time high em relação a março e abril. Mesma coisa que o Coinbase Destroy diz pra gente, tá bom? Um outro dado absurdamente incrível e que eu sempre fico assim, chocada. Esse gráfico me deixa chocada. É o número de bitcoins nas exchanges. Porque o que acontece? Quando nós estamos próximos do topo, tende a ter um maior número de bitcoins nas exchanges porque o pessoal precisa liquidar. Mas, gente, assim, não entra Bitcoin nas exchanges mais. É uma coisa absurda, uma mudança de paradigma que a gente tá vivendo. Nunca teve tão poucos Bitcoins nas exchanges na história. A gente tá falando de 2,5 milhões de Bitcoins apenas nas exchanges. Então, assim, esse número precisa, a hora que as coisas começaram a esquentar, dar uma animada, porque o pessoal precisa enviar pra exchange pra liquidar. A não ser que tá todo mundo agora negociando em OTC, não sei, né? Mas assim, isso mostra que o varejo, de fato, sim, não tá atuando tanto quanto está em outros momentos, né? Eu acho que esse indicador é chocante. É chocante. Eu quase nem tenho o que dizer. Porque como é que é possível ter tão pouco Bitcoin nas exchanges nesse patamar de preço, sabe? Então, à medida em que o Bitcoin vá subindo, a gente espera que exista uma mudançazinha aqui. Vamos ver em dólar.
como é que tá em relação a essa questão, né? Então, olha aqui que legal. Quando a gente olha em relação a número de bitcoins, o valor tá bem abaixo. Quando a gente olha em dólar, aí as coisas já estão um pouco melhores, tá vendo? Ó, começou a animar aqui, ó. Aqui a gente já fica um pouco menos chocado com o gráfico, tá? Deixa eu fazer assim. Olha lá. Tá vendo que deu uma animadinha. Em dólar tá bem próximo, né, assim, do valor. Então, em dólar mostra um cenário um pouquinho diferente ali pra gente, tá? Vamos ver em flow. Total inflow pra gente só ver o que tá entrando. Olha só. Olha que interessante, né? Então, ali em março, olha o picozinho de entrada, né, pra liquidação. Aqui a gente consegue ter uma noção interessante das coisas, né? Então, quando a gente atingiu ali all time high, o inflow tava em... Eu acho que isso aqui deve ser dia 140 mil, dia, né? Entrando ali, mas olha como os patamares atuais estão bem mais baixos, né? Então, isso indica que as pessoas não estão tão animadas assim para vender os bitcoins. E aí, um gráfico que eu mostrei para vocês a semana inteira e que tá sendo bem legal acompanhar é esse aqui, né? Que são os das ordens. Então, a gente tava todo mundo acompanhando ali as ordens dos 100 mil dólares, né? Vamos ver aqui como é que ela tá. Opa! Aqui, né? Então, que é esse spikezinho aqui, mas durante a semana, gente, começou a pipocar as ordens de compra, começou a pipocar, assim, no começo da semana, a gente tinha, tipo, algumas ordens, assim, tipo, várias ordens, mas umas ordens pequenas distribuídas durante tudo aqui, né? Mas, no caso... No Bitcoin, a gente aumentou as ordens de venda também aqui nesse patamar, mas aumentou muitas de compra também, né? Então, o book está sendo cada vez mais povoado aqui. Isso é um aspecto, acho que bem interessante. Isso aqui é os futuros, né? Vamos ver de spot como é que tá. Aqui, ó, de spot já tá um pouco diferente, tá vendo? Ali hoje o futuro tá muito mais povoado o book. Vamos aqui para a ordem dos 100 mil, aqui, ó. Então, a gente tem essa super barreira que vai ser muito difícil para o Bitcoin passar daqui, né? E tem algumas ordens aqui distribuídas, mas o book de compras aqui de spot está bem mais tranquilinho, né? As pessoas estão realmente com a maior parte das ordens em futuro, mas é uma barreira, meus caros. Assim, não vai ser fácil passar disso aqui, não. Não vai ser fácil. Vamos ver, novamente, aqui, 3 mil bitcoins aqui, tá? Então, só pra gente ter uma noção. Onde é que 3 mil bitcoins seriam completados nesse momento? Vai demorar aqui. Nem dá pra ver. Então, tipo, até aqui a gente tem metade, em 87. Deu uma despovoada no book hoje, no final de semana. Tava um pouquinho melhor durante a semana, mas ó. Agora, por exemplo, olhando aqui, já acho que é capaz que o Bitcoin vá abaixo de 80. Tipo, de 87, pelo menos vai. Deve até uns 80 e um tanto ali. Pra conseguir absorver todas essas vendas aqui dos 100 mil dólares, né? Vamos ver. Vamos ver em futuros aqui como é que é, como é que tá. A soma dos 100 mil dólares está em 6 mil bitcoins. Vamos ver quantas ordens para absorver esses 6 mil. Aqui, ó, em 95. No Futuros absorve melhor, bem melhor, né, do que no spot ali. Deu uma despovoada do book, mas isso mostra que vai ser uma briguinha interessante, mas não vai passar. Eu acho que não vai passar direto dos 100 mil dólares, né? Vai ter um congestionamento, mas não tô esperando também um pullback tão intenso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns gráficos de social em relação ao topo. E aí a gente vai para o último gráfico que eu separei, eu falei ali no início, que é um gráfico de previsão de preço. É um gráfico on-chain de previsão de preço. Isso é muito exclusivo, gente. Muito, muito legal. Vamos lá. Gráficos de social, gente, para a gente identificar o topo. Olha só que interessante. Isso aqui, então, né, são dados relacionados a que as pessoas estão assistindo, tweetando, falando nas redes sociais. Em relação a novas inscrições de youtuber, inclusive, se você não tá inscrito, se inscreva, curte, por favor, tá bom? Nós estamos abaixo também do que nós estivemos aqui, ó, em julho. Em julho, nós tivemos um topo de inscrição dos youtubers,
tá? Um topo que não aconteceu agora. E aqui é legal que vocês podem ver quais youtubers, né, tiveram maior subscrições também, né? Então, nós não atingimos ainda o time high de número de subscribers de youtubers cripto mensais, tá? Em número de views, o topo tá acontecendo em novembro, então aqui a gente teve, né? Mas olha aqui, o pico aqui também tá muito próximo, né? Não teve uma subida ali muito grande em relação a quando em abril, ali também, tá? Twitter, volumes de Twitter no ano, não atingimos all-time high também. Novas inscrições no subreddit, né? No Reddit, ali, cripto, muito longe da all-time high. Muito longe da all-time high, né? Então, assim, esses indicadores. Opa, deu uma pulada aqui. Aqui. Twitters, novos seguidores semanais em Twitter de exchange. Muito longe da all-time high também. Muito longe da all-time high. E mais que a gente tem aqui? Em relação aos seguidores de Twitter de pesquisa. Muito longe da all-time high também. De serviço popular, tipo Cointelegraph, Whale Alert, MetaMask. Muito longe da all-time high também. Né? Então, assim, isso aqui mostra que em termos de social, olha aqui. Isso aqui é bem interessante. Pessoas visitando a página de Wikipedia de Bitcoin. Olha o pico que teve aqui em abril, gente. Olha o pico que teve em abril, longe também. Então, em relação aos dados de social, praticamente todos estamos longe das all-time highs, tá? Indicando que tinha mais interesse do varejo em abril do que agora. Que também é um dado bem interessante. E para finalizar, no gráfico mais importante do dia, que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui são as bandas do Realized Cap, né? Basicamente, ele divide entre a parte... o preço do Realized Cap e as bandas pelo preço, né? E aí, o que esse indicador mostra, basicamente? Olha aqui. Quando o Bitcoin ele consegue superar esse mid-band do Realized Cap, né, quando o preço vai acima desse mid-band, a gente entra nas fases mais eufóricas do ciclo, até que, quando ele toca o upper band, é um indicativo de topo, né? E aí aqui, né, tem o Realized Cap. O Realized Cap, ele meio que define aqui essa... Nem é exatamente uma banda de preço, mas é aqui um suporte. Banda, e aí a gente tem o mid-band e o up-band. E aí o preço transita entre essas duas bandas. Quando cruza para cima do mid-band, indica as fases de euforia. Quando toca o up-band, indica o topo de ciclo. E aqui é exatamente como nós estamos agora. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui pra gente. Aqui, olha só. Olha que interessante, gente. O preço aqui a partir de novembro, bem de novembro desse ano, começou a ter um desempenho superior, né? Então ele entrou de fato na fase de euforia e tá se aproximando aqui rapidamente desse upper band. Nesse momento, o topo seria em 140 mil dólares, tá? Que parece bem razoável pra mim, né? Cara, claro que isso aqui muda, tá, gente? Ele muda de acordo com a relação entre market cap e realized cap. Então, não é um preço estático, mas nesse momento ele tá indicando 140 mil dólares como topo do mercado, com uma aceleração bem rápida em relação a esse preço, mas uma entrada na fase de euforia aqui de um mês, né? Então, sei lá, eu até poderia considerar, considerando o primeiro gráfico que a gente olhou de 4 meses, me parece que em 4 meses até chegaria aqui nesse upper band, né? Então, o que todos, absolutamente todos os indicadores estão nos dizendo, todos, estamos ainda com uma rede com menos lucro e menos euforia do que estava durante all-time high de preço do Bitcoin, mas estamos de fato nos aproximando ali, né? E no segundo momento do mercado. Claro que algumas coisas podem mudar, por exemplo, né? Se daqui 6 meses a gente tiver o anúncio da reserva, né, de Bitcoin ali dos Estados Unidos, isso pode provocar algumas mudanças ali no mercado, mas eu particularmente prefiro sempre me basear em dados. Todos os dados para mim parecem em uníssono, né, dizendo a mesma coisa.
Estamos nos aproximando, mas ainda definitivamente não estamos no topo e ainda há uma continuação. E claro que ali os 100 mil vai dar pra gente talvez um respiro. Esse é um aspecto interessante. Se o Bitcoin chegar a 100 mil dólares e conseguir ter uma correçãozinha interessante, muitos desses indicadores, eles dão uma freada, né? Eles dão uma freada, o que tende a dar mais um respiro para a rede, para uma continuação do mercado. Então, nós temos que acompanhar semanalmente esses indicadores, porque tudo muda de uma semana para outra, e eu convido todos vocês que tenham interesse em se tornar membro do canal, membro para acompanhar essas análises que eu publico todas as terças-feiras, para a gente não perder nenhum movimento do mercado. Espero que vocês se mantenham seguros, sem alavancagens maluca e sem fazer besteiras, porque o mercado cripto é lindo, mas só é lindo se você consegue sobreviver e aproveitar os ciclos. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!